Meus amigos, em outro vídeo, eu abordei com vocês um incidente macabro e oculto, apócrifo, sobre o qual ninguém quer falar. Autoridades egípcias, etíopes, brasileiras, ninguém fala sobre isso. Qual foi o incidente? Vocês se lembram que há pouco tempo Lula esteve com a sua comitiva no Egito e na Etiópia? De lá, praticamente, Lula, do modo dele, declarou guerra a Israel. Vocês sabem do que eu estou falando. Bom, além disso, nesta viagem à África, onde Lula e sua comitiva esteve primeiro no Egito e depois transitaram para a Etiópia, já abordei aqui em vídeo que parte dessa comitiva, capitaneada por 4 ministros de Lula, viajaram no avião da Ethiopian Airlines e no meio deste caminho, literalmente no meio deste caminho, uma pessoa não revelada a identidade, não se sabe se brasileira, se estrangeira, não se sabe, a verdade é essa. Alguns dizem, alguém ventilou que era nigeriano, mas não se sabe, qualquer um pode ventilar qualquer coisa, mas não se sabe. Porque ninguém veio a público. Aliás, a American Airlines, a companhia aérea, disse que não vai revelar a identidade e a causa-morte de um homem que teria surtado em pleno voo com 4 ministros de Lula, etc, etc, e tentado abrir a porta do avião, entrou em convulsão e morreu. Não se sabe a identidade do homem, o sexo, se é homem, se é mulher. Eu disse que é uma pessoa. Né? Uma pessoa. E por que veio a óbito? Se convulsionou devido ao surto ou se alguém tentando contê-lo o desconvidou da vida. Esse foi um surto. E eu tenho dito, esse é o voo da morte, né? É o voo da morte. Ministros de Lula viajaram com a morte porque houve um surto. E ninguém, todos levarão para o túmulo a identidade da pessoa e o motivo do surto, etc, etc, e também a causa-morte. Mas não bastou. E agora vai o assunto aqui deste vídeo atual. Estes ministros, essa parte da comitiva que viajou no voo da morte, após um surto que levou, se juntaram a outra parte da comitiva, a outra parte capitaneada pelo presidente Lula, lá na capital da Etiópia, e ficaram todos no mesmo hotel. Repare bem, já havia tido um surto no avião, de alguém que não se sabe quem, que foi a óbito. Lula e seus ministros e assessores e aquele pessoal que Lula não gosta muito, são os ajudantes gerais, ficaram todos no mesmo hotel. Um hotel de luxo na capital etíope. Ocorre que, no último dia da viagem do presidente e sua comitiva, domingo 18 de fevereiro, ainda no hotel, a mídia brasileira também aqui noticia, muito laconicamente, sem detalhes, sem muito, que um membro, chamam assim, um integrante da comitiva do Lula, surtou, agrediu um assessor e precisou ser contido pelos agentes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, governo brasileiro. Bom, aí a Folha de São Paulo disse que interlocutores dela, o governo, disse, olha, foi uma pessoa, não é ministro, por favor, não pense que é ministro, não é do alto escalão, os ministros nem lá estavam. Achei interessante a preocupação de frisar que não foi nenhum ministro que surtou. E, bom, essa comitiva, esse governo, por onde passa, surta, não é? Interessante. Uma comitiva que já havia presenciado uma morte de alguém por meio de um surto em pleno ar, quando no hotel, no último dia na Etiópia, um membro que está vendo um esforço grande para dizer que não foi nenhum ministro de Lula que surtou, não foi ministro, surtou e agrediu outro integrante. Aliás, agrediu um outro integrante, um assessor. Não se sabe quem também foi o agredido. Já que é uma pessoa, jamais também se saberá quem, porque o comunista adora um segredo, leva para o túmulo.
que às vezes não. Nós podemos, então, inferir que pode ter sido qualquer pessoa. A Janja pode ter surtado e agredido um assessor. O Lula pode ter surtado e agredido um assessor. Qualquer um dos ministros que lá estavam podem ter surtado e agredido um assessor. Qualquer um. Não é estranho? Essa mesma comitiva, ou parte dela, havia presenciado um surto de alguém que não se sabe se é brasileiro, se é estrangeiro, que tentou abrir a porta do avião. Isso antes de chegar na Etiópia. Já foi o motivo, objeto do primeiro vídeo que fizemos aqui, sobre essas viagens. E lá na Etiópia é um segundo surto. Deus sabe se nós estamos sabendo um pedacinho da verdade, meia verdade, qual verdade, alguma coisa aconteceu. O Lula também surtou. E aí todos sabem, inclusive Israel. O Lula, principalmente no próprio domingo, onde misteriosamente alguém surtava no hotel, o Lula também surtava numa entrevista dizendo que Israel está cometendo genocídio contra o povo da faixa de Gaza, que Israel está fazendo um genocídio pior ou igual àquele que Adolfo fez contra os judeus na Segunda War. Isto não é surto? As declarações foram tão abjetas, tão irresponsáveis, tão desonrosas, essas declarações do Lula, que, como naturalmente devia se esperar, houve uma pronta e grave resposta do primeiro-ministro de Israel, do ministro da Defesa de Israel, de várias associações israelitas e judaicas mundo afora. O primeiro-ministro de Israel, o chefe de governo de Israel, chegou a dizer o seguinte para Lula: você ultrapassou a linha vermelha. E disse mais, com essas suas palavras, olhe para si. E o ministro da Defesa disse que Lula envergonha o povo brasileiro. A Confederação Palestina, como não poderia ser diferente, agradeceu a Lula e sugeriu a Lula, corte relações com Israel, corta aqui, corta relações com Israel. O grupo terrorista Hamas também agradeceu muito a Lula por essas observações. O grande irmão Lula, o grande irmão do Hamas. Aqui no Brasil, reações de toda a ordem. Um grupo de deputados já está preparando para que o Congresso Nacional concretize uma moção de repúdio a essas palavras do chefe de governo e Estado irresponsável. Talvez até bebum. Outro grupo denunciou Lula por crime de racismo contra Israel na Procuradoria-Geral da República. E um outro grupo de deputados está preparando para protocolar ainda nessa segunda, terça-feira, um pedido de impeachment contra este irresponsável presidente brasileiro. Meus amigos, parece que Lula precisou de um apoio descomunal e até de forças estrangeiras para voltar ao poder no Brasil. Parece que ele é devedor de muita gente lá fora e essa gente está exigindo o pagamento agora. Vocês não concordam? Que parece que Lula está em missão, e missão dada é missão cumprida. Parece que os chefes internacionais de Lula, talvez uns que têm uns olhinhos puxados, outros loiros, estão dizendo, force Israel a romper relações com o Brasil. Provoca Israel. É isso que está acontecendo. Vocês perguntariam, e por que então que os chefes de Lula no Brasil, aqueles que usam capas pretas, não estão segurando Lula? Porque talvez também os chefes de Lula tenham chefes fora do Brasil. Se inscrevam neste canal enquanto ele ainda existe.
enquanto eu próprio ainda existo. Vocês, por favor, deixem seu like. Aqueles que já estão inscritos, verifiquem se não foram desinscritos e compartilhem.